Ao entrar em casa, fazendeiro dá de cara com uma onça, todos afirmavam que era impossível, que predadores selvagens não guardam memórias afetivas, que a selva não tem lugar para sentimentos humanos. Mas quando Fernando empurrou a porta de sua modesta casa de taipa naquela tarde sufocante de dezembro e avistou os olhos âmbar brilhando na sombra da cozinha, ele compreendeu uma verdade que a floresta amazônica mantém escondida dos céticos. Às vezes, a conexão entre duas criaturas solitárias desafia toda a explicação científica, e às vezes, a lealdade encontra seu caminho de volta, mesmo através de 120 quilômetros de mata impenetrável e águas traiçoeiras. Fernando dos Santos era o tipo de homem que o interior do Amazonas forja ao longo das décadas. Pele bronzeada pelo sol implacável que queima sem piedade durante o verão amazônico, mãos calejadas de décadas manejando enxada e terçado, olhos penetrantes que conseguiam interpretar os sussurros da mata como um velho sábio decifra textos sagrados. Vivia sozinho há exatos 18 anos em sua casa rústica de taipa, com cobertura de palha de buriti, situada às margens de um braço esquecido do rio Purus, numa região que os mapas oficiais mal registravam e que os moradores locais chamavam simplesmente de Baixo Purus. A solidão nunca foi um fardo para Fernando. Ele preferia genuinamente a sinfonia noturna dos sapos-boi ao burburinho vazio das conversas de botequim, o aroma penetrante da terra encharcada após a chuva, as promessas falsas do progresso urbano que nunca chegava. Sua vida seguia um ritmo quase ritual, repetitivo, mas reconfortante. Despertava invariavelmente antes que o primeiro raio de sol perfurasse o dossel espesso da floresta, quando a neblina matinal ainda pairava sobre o rio como espíritos dançantes. Preparava seu café escuro e amargo em uma velha chaleira de ferro esmaltado que tinha mais de 30 anos. Bebia lentamente sentado no banquinho de madeira na varanda estreita, contemplando o despertar gradual da vida ao seu redor. Em seguida, descia pela trilha lamacenta até sua pequena canoa de ubim, uma embarcação humilde mas confiável que o levava rio acima para inspecionar suas malhadeiras e espinhéis. Quando a sorte sorria, retornava com pirarucus de escamas reluzentes, suas carnes rosadas prometendo refeições fartas. Quando a sorte virava as costas, contentava-se com macaxeira cozida, farinha d'água e o que a generosidade errática da floresta oferecesse. Mas a existência de Fernando se transformou radicalmente em uma tarde específica de 5 anos e 3 meses atrás. Ele retornava de uma jornada de pesca decepcionante. O sol já descendendo no horizonte e pintando o rio com tons de âmbar e carmesim, quando um som peculiar perfurou o coro habitual da floresta e fez algo contrair em seu peito. Era um miado. Porém, não o chamado delicado de um felino doméstico, mas um clamor rouco e angustiante, emanando da margem coberta por uma tapeçaria densa de cipós entrelaçados e samambaias ancestrais do tamanho de guarda-chuvas. Fernando amarrou sua canoa em uma raiz grossa e nodosa e abriu caminho pela vegetação que resistia a cada passo. O solo da mata era uma manta úmida de folhas em decomposição, cogumelos alaranjados brotando de troncos apodrecidos como pequenos guarda-sóis exóticos. O ar era denso, saturado de umidade e impregnado pelo perfume adocicado e quase narcótico das flores de maracujá selvagem que pendiam dos galhos altos. Ele seguiu o som persistente até deparar com uma cena que dilaceraria o coração do homem mais endurecido. Entre as raízes contorcidas e retorcidas de uma maçaranduba centenária, tremendo compulsivamente como se acometido por febre, estava um filhote de onça pintada. Não devia ter completado 4 meses de vida. Sua pelagem dourada estava enlameada e emaranhada, os olhos azulados arregalados num terror puro e primordial. Uma de suas patas traseiras estava brutalmente presa em um laço de arame oxidado, resto esquecido de alguma armadilha cruel abandonada por caçadores sem escrúpulo. Tranquilo, pequenino, Fernando murmurou,
sua voz naturalmente áspera, suavizando-se instintivamente. Calma aí, eu vou te ajudar. O filhote emitiu um rosnado agudo, exibindo dentinhos minúsculos que eram mais enternecedores que intimidadores. Mas Fernando enxergava além do instinto básico de autopreservação. Via o pânico absoluto, a dor lancinante, o desespero visceral de um bebê que perdeu sua mãe, porque não restavam dúvidas. Nenhuma fêmea de onça abandonaria voluntariamente seu filhote, a menos que algo catastrófico tivesse ocorrido, provavelmente uma morte violenta nas mãos de caçadores ou conflito territorial com outro predador. Com gestos extremamente lentos e deliberados, Fernando removeu sua camisa surrada de algodão e envolveu o filhote com cuidado, imobilizando-o delicadamente, mas com firmeza. Os rosnados se metamorfosearam em miados agudos e desesperados. Eu sei que tá doendo, garoto. Ele sussurrou com uma ternura surpreendente para um homem que passara décadas endurecido pela solidão, trabalhando com dedos experientes para liberar o arame que mordia cruelmente a pele macia e delicada. Sangue fresco e quente manchou suas mãos calejadas. O filhote estremeceu violentamente por um momento, mas gradualmente parou de resistir, como se algum instinto profundo reconhecesse que aquele humano imenso e exausto não representava perigo imediato. 20 minutos depois, Fernando remava de volta em direção à sua casa, com o filhote enrolado em sua camisa encharcada de suor, o corpinho trêmulo pressionado contra seu peito nu e ossudo. Ele conseguia sentir o coraçãozinho batendo acelerado como asas de beija-flor, a respiração ofegante e irregular. Você vai sobreviver, garoto, ele prometeu em voz baixa, consciente de que provavelmente estava cometendo uma insensatez monumental. Salvar uma onça pintada, um dos predadores apex mais temidos e respeitados da Amazônia, conduzi-la para sua moradia humilde, alimentá-la, curá-la. Mas Fernando não hesitou um segundo sequer. A solidão prolongada ensina um homem a reconhecer outras almas igualmente solitárias. E aquele pequeno felino manchado, órfão e ferido, tocou algo profundo e adormecido em seu peito que ele acreditava ter morrido há muito tempo atrás. Naquela noite, sob a luz vacilante e dourada de um lampião a querosene que fumegava levemente, Fernando limpou meticulosamente o ferimento com água fervida e retalhos rasgados de um lençol velho. O filhote choramingou dolorosamente, mas surpreendentemente não tentou morder. Depois, Fernando cortou um pedaço generoso de peixe fresco, mastigou-o pacientemente até formar uma pasta macia e ofereceu na palma aberta de sua mão calejada. O filhote hesitou por longos segundos, seu focinho rosado e úmido contraindo enquanto investigava o cheiro desconhecido. Então, com uma delicadeza completamente inesperada, abocanhou o alimento e mastigou devagar, seus olhinhos fechando brevemente em satisfação. Bem-vindo à casa, Trovão, Fernando disse com um sorriso cansado, mas genuíno. Porque eu já sei que é exatamente isso que você vai trazer para minha vida. E ele estava absolutamente correto em sua previsão. Os primeiros meses constituíram um aprendizado contínuo e intenso para ambos. O filhote, que Fernando insistia em chamar carinhosamente de Trovão, apesar do nome paradoxalmente não combinar com o futuro predador silencioso e majestoso que se tornaria, crescia em velocidade alarmante. Em 5 semanas, havia dobrado de tamanho consideravelmente. Em 10 semanas, suas patas eram proporcionalmente grandes, como punhos cerrados de um homem adulto. Fernando adaptou completamente sua rotina de vida. Construiu um recinto espaçoso nos fundos da propriedade, utilizando madeira resistente de sucupira e cipó-ambé trançado com maestria, onde Trovão podia explorar com segurança relativa durante as horas de luz solar. Mas as noites apresentavam um desafio completamente diferente. O filhote exigia categoricamente estar dentro da casa. Dormia enroscado junto aos pés da rede de dormir de Fernando, roncando suavemente com um som que lembrava motor distante, acordando ocasionalmente para morder brincalhão as cordas da rede em travessuras que deixavam o homem oscilando entre riso genuíno e desespero teatral. Você vai destruir minha casa inteira, moleque. Fernando resmungava frequentemente,
mas seus olhos brilhavam com algo que não experimentava há décadas. Pela primeira vez em quase 2 décadas de solidão escolhida, ele não se sentia profundamente só. Alimentar Trovão adequadamente revelou-se um desafio logístico considerável. Fernando pescava com mais frequência e dedicação. Caçava ocasionalmente caititus e pacas, usando armadilhas tradicionais, sempre respeitando rigorosamente os ciclos naturais da floresta, jamais extraindo mais do que o estritamente necessário para sua sobrevivência e a do felino. Ele cortava meticulosamente a carne em pedaços apropriados ao tamanho crescente do filhote, observando fascinado como o Trovão aprendia gradualmente a rasgar, a mastigar, seus instintos predatórios naturais despertando progressivamente como flores desabrochando sob o sol. Mas o que genuinamente surpreendeu Fernando foi a inteligência notável do animal. Trovão aprendeu rapidamente a diferenciar nitidamente entre brincadeira inofensiva e comportamento de caça real. Quando Fernando sentava-se na varanda ao final das tardes, observando o pôr do sol tingir o rio de dourado, o felino se aproximava com passos surpreendentemente silenciosos para seu tamanho crescente e deitava-se ao seu lado, permitindo que o homem coçasse meticulosamente atrás de suas orelhas arredondadas. O ronronar profundo e vibrante que emanava de seu peito jovem era tão intenso que fazia as tábuas gastas do chão literalmente vibrarem sob seus pés descalços. "Você é basicamente um gato gigante", Fernando dizia frequentemente, rindo baixinho com genuína diversão. "Um gato que vai poder me matar com uma patada quando crescer, mas que ainda quer carinho igual filhotinho." Os vizinhos mais próximos, uma família ribeirinha que habitava aproximadamente 3 quilômetros rio abaixo, consideraram que Fernando tinha finalmente enlouquecido de vez quando a notícia se espalhou pela comunidade escassa. "Você vai morrer, velho maluco", advertiu Sebastião, o pescador mais respeitado da região, balançando a cabeça com desaprovação profunda e preocupação genuína. "Onça não é animal de estimação, não. Quando crescer direito, vai te ver como comida e vai te comer sem pensar 2 vezes." Mas Fernando apenas sorriu com aquela tranquilidade que vem da certeza interior. "Trovão não é bicho de estimação, Sebastião. Ele é família." E algo genuinamente extraordinário aconteceu, desafiando todas as probabilidades estatísticas, contrariando toda a natureza selvagem e primordial que corria poderosamente nas veias daquele felino magnífico. Trovão nunca, absolutamente nunca, atacou Fernando, nem uma única vez. Havia uma compreensão tácita entre eles, um respeito mútuo profundo que transcendia completamente a relação típica predador-presa. Os anos se sucederam como a correnteza constante do rio, inevitáveis e transformadores, trazendo mudanças graduais mas profundas. Trovão se transformou em um macho adulto absolutamente magnífico. Suas rosetas eram perfeitamente simétricas e hipnoticamente belas. Sua musculatura poderosa ondulava visível sob a pelagem dourada reluzente. Ele pesava facilmente mais de 110 quilos de puro músculo denso e instinto de caça refinado. Suas presas eram longas, curvadas e afiadas como adagas recém-amoladas. Um único golpe certeiro de suas garras retráteis poderia literalmente estripar um homem adulto em segundos. Mas quando olhava diretamente para Fernando, seus olhos âmbar se suavizavam visivelmente, perdendo aquela intensidade predatória. Ele se aproximava com extremo cuidado, claramente consciente de seu tamanho intimidador e força brutal, e encostava a cabeça enorme e pesada no ombro magro do homem, solicitando carinho com a mesma docilidade que demonstrava quando era um filhote indefeso. Fernando sabia perfeitamente que estava violando todas as regras inquestionáveis da natureza selvagem. Sabia que alimentar um predador apex, criar laços emocionais profundos com ele, era perigoso e controverso aos olhos da sociedade. Mas ele também sabia, no fundo mais profundo de seu coração solitário, que Trovão não teria sobrevivido sem sua intervenção e que ele, Fernando dos Santos, não teria redescoberto propósito e companheirismo sem aquele encontro fortuito na floresta há anos atrás. Mas a vida,
como a própria floresta amazônica, nunca permanece estática para sempre. O problema começou sutilmente, quase imperceptivelmente. Trovão, agora com 4 anos e 8 meses de idade, começou a desaparecer por períodos cada vez mais longos. Dias inteiros, às vezes, ocasionalmente quase uma semana. Fernando encontrava pegadas enormes ao redor da propriedade, marcas profundas de garras em troncos de árvores que indicavam território sendo agressivamente demarcado. O felino estava inequivocamente respondendo ao chamado ancestral da selva, reclamando seu lugar legítimo como predador alfa dominante. E então vieram os incidentes problemáticos que Fernando temia secretamente. Um veado mateiro morto apareceu misteriosamente na porta da casa de Sebastião, apenas parcialmente consumido. Depois, as galinhas de Dona Francisca sumiram durante uma única noite, deixando apenas penas ensanguentadas e pegadas inconfundíveis. Os vizinhos começaram a carregar espingardas carregadas constantemente. Seus olhares para Fernando carregados de acusação muda e medo palpável. "Você precisa fazer alguma coisa urgente", Sebastião disse uma tarde com voz dura e inflexível. "Aquela onça tá virando problema sério para a comunidade toda. Se atacar uma criança, e você sabe que pode acontecer, vão matar ela a tiros. E provavelmente você também por ter criado esse perigo todo." Fernando sentiu o peso esmagador daquelas palavras como pedregulhos em seu peito. Ele sabia profundamente que Sebastião estava absolutamente certo. Trovão era fundamentalmente selvagem e seus instintos primordiais estavam despertando completamente, inexoravelmente. O felino precisava desesperadamente de mais espaço, de um território próprio vasto, longe de humanos que não compreenderiam jamais. A decisão partiu seu coração em pedaços, mas Fernando sabia exatamente o que precisava fazer, por mais doloroso que fosse. Foi quando surgiu inesperadamente a oportunidade de relocação. Um primo distante, que ele não via há anos, ofereceu uma casa abandonada em outra região remota, aproximadamente 120 quilômetros rio acima, numa área significativamente menos povoada, quase desabitada. Fernando aceitou a oferta com o coração pesado, engolindo a tristeza avassaladora. Talvez fosse genuinamente melhor assim, racionalizou consigo mesmo. Talvez Trovão finalmente se tornasse aquilo que sempre deveria ter sido desde o início: livre, completamente selvagem, senhor absoluto de seu próprio destino sem interferência humana. A última noite que passaram juntos ficaria gravada na memória de Fernando até seu último suspiro. Ele sentou-se na varanda estreita, Trovão deitado massivamente a seus pés descalços, exatamente como sempre fizera. O homem acariciou longamente a cabeça enorme e pesada do felino, sentindo lágrimas quentes e salgadas arderem em seus olhos cansados e envelhecidos. "Você vai ficar bem, meu amigo", ele sussurrou com voz embargada e quebradiça. "Este território todo é seu agora, entende? Caça, vive, seja livre como sempre deveria ter sido. E me perdoa por ter te mantido preso por tanto tempo, tá bom?" Trovão levantou sua cabeça massiva, seus olhos âmbar penetrantes, fixos intensamente no rosto enrugado de Fernando. Houve um momento suspenso, um único momento congelado no tempo, onde o homem jurou solenemente que viu compreensão profunda naquele olhar selvagem mais familiar. Então o felino se levantou fluidamente, esfregou-se uma última vez contra as pernas magras de Fernando com força considerável e desapareceu silenciosamente na escuridão absoluta da floresta noturna. Fernando partiu definitivamente 3 dias depois. Sua canoa modesta carregada com suas parcas posses acumuladas ao longo de décadas. Ele deliberadamente não olhou para trás enquanto remava. Simplesmente não conseguia suportar. A dor emocional era intensa demais, sufocante. A nova casa era superficialmente semelhante à antiga. Taipa simples, suspensa sobre estacas de madeira resistente, circundada pela imensidão verde opressiva da Amazônia, mas era profundamente diferente também. Mais isolada geograficamente, mais silenciosa de forma ensurdecedora. Fernando tentou desesperadamente estabelecer uma rotina reconfortante,
Mas absolutamente tudo parecia vazio e sem significado. Pescava sozinho em silêncio opressivo. Comia sozinho suas refeições sem sabor, sentava na varanda ao entardecer, esperando inconscientemente, irracionalmente, por um peso familiar aos seus pés que nunca vinha. Os meses se arrastaram com lentidão torturante. Fernando sabia racionalmente que tinha feito a escolha correta, a única escolha possível. Recebia notícias ocasionais e fragmentadas da região antiga, através de comerciantes itinerantes que navegavam rio acima e rio abaixo, comercializando mercadorias. Trovão tinha sido avistado múltiplas vezes, caçando majestosamente no território, magnífico e completamente solitário. Miraculosamente, nenhum humano tinha sido atacado desde então. O felino havia encontrado seu lugar no equilíbrio delicado da floresta, assumindo seu papel como predador dominante. Mas esse conhecimento não tornava a ausência devastadora mais fácil de suportar. Se você está acompanhando essa história incrível até aqui, eu preciso te fazer uma pergunta. Você acredita que animais selvagens podem realmente amar? Deixe a sua opinião nos comentários porque eu adoro ler cada resposta. E se você está emocionado como eu fiquei contando isso, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vai acontecer agora vai te deixar sem palavras. Confia em mim. Você não pode perder o final. Uma tarde sufocante, quase 7 meses completos após a mudança forçada, Fernando estava metodicamente preparando seu jantar solitário com movimentos automáticos. Havia pescado 2 tucunarés bonitos e grandes durante a manhã e os assava lentamente sobre brasas incandescentes, temperados apenas com sal grosso e algumas folhas aromáticas de chicória. O cheiro penetrante de peixe grelhado permeava o ar úmido e denso. A noite caía com aquela rapidez característica da floresta equatorial, transformando o verde vibrante em sombras azuladas profundas e misteriosas. Foi precisamente então que ele ouviu um som que fez seu coração literalmente parar por um segundo interminável. Um rosnado baixo, profundo e gutural, emanando inequivocamente de dentro da casa. Fernando se virou com extrema lentidão, a faca de limpar peixe ainda firmemente segura em sua mão trêmula. A porta tosca da cozinha estava ligeiramente entreaberta, balançando quase imperceptivelmente com a brisa noturna. E ali, mergulhado na penumbra dourada e vacilante do lampião a querosene, 2 olhos âmbar intensos brilhavam fixamente na escuridão. O tempo literalmente congelou. Por um segundo absolutamente impossível, Fernando pensou genuinamente que estava alucinando, que a solidão esmagadora tinha finalmente cobrado seu preço psicológico, fazendo-o enxergar fantasmas de onças, onde existiam apenas sombras projetadas e ilusões. Mas então a figura massiva se moveu deliberadamente, emergindo gradualmente da escuridão para a luz fraca e oscilante. Trovão. Mas definitivamente não o trovão que Fernando tinha deixado para trás 7 meses atrás. Este era visivelmente maior, significativamente mais musculoso, sua pelagem reluzindo com saúde selvagem vibrante. Havia arranhões recém-curados em seu focinho poderoso, marcas inconfundíveis de batalhas territoriais ferozes, com outros predadores competindo por dominância. Este era inequivocamente um macho alfa no auge absoluto de seu poder físico, um caçador mortal que tinha conquistado brutalmente seu território com presas e garras ensanguentadas. E ele estava sentado calmamente na entrada estreita da cozinha de Fernando, simplesmente observando com intensidade penetrante. O coração de Fernando batia tão violentamente que ele conseguia ouvi-lo ecoando alto em seus ouvidos, zumbindo. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. A faca de peixe escorregou de seus dedos entorpecidos, caindo ruidosamente no chão de madeira com um som seco que ecoou na cozinha silenciosa. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som audível emergiu, apenas ar estrangulado, completamente preso em sua garganta apertada pelo medo e choque. Trovão não se moveu minimamente, permaneceu sentado imóvel, sua cauda grossa enrolada elegantemente ao redor das patas dianteiras enormes. Sua postura era enganosamente relaxada, mas Fernando conseguia perceber a atenção absoluta nos músculos poderosos,
A inteligência afiada e calculista naqueles olhos que pareciam perfurar diretamente sua alma exposta. O felino o estudava meticulosamente, avaliava criteriosamente, decidia. E Fernando sabia com certeza absoluta e aterrorizante que os próximos segundos determinariam definitivamente se ele continuaria vivo ou se morreria dilacerado. Trovão, a palavra emergiu como um sussurro rouco e trêmulo, carregada simultaneamente de esperança desesperada e terror primitivo. É você, garoto? É mesmo você? As orelhas arredondadas do felino se mexeram responsivamente, captando e processando o som familiar há muito tempo não ouvido. Sua cabeça massiva inclinou-se ligeiramente para o lado, um gesto característico que Fernando reconheceu instantaneamente. Era exatamente o mesmo movimento que Trovão fazia quando era filhote indefeso, tentando decifrar os sons estranhos e incompreensíveis que os humanos produziam. Sim, Fernando continuou, sua voz gradualmente ganhando força, apesar do medo que fazia suas pernas tremerem violentamente. Sim, sou eu mesmo. Você ainda se lembra de mim? Será que você lembra? Por longos segundos que pareceram horas intermináveis, absolutamente nada aconteceu. O mundo inteiro se reduziu àquele momento suspenso. O homem e o predador, separados por escassos metros de ar carregado de tensão, unidos por anos de memória compartilhada profunda. Fernando conseguia sentir suor frio escorrendo por suas costas arqueadas. Seu instinto básico de sobrevivência gritava desesperadamente para ele correr, fugir, salvar-se enquanto havia tempo. Mas seu coração teimoso, aquele órgão sentimental e irracional, o mantinha absolutamente enraizado no lugar, incapaz de se mover. Então, milagrosamente, Trovão se moveu. Não foi um movimento explosivo de ataque, não foi uma investida predatória. Foi algo infinitamente mais surpreendente, completamente mais impossível de acreditar. O felino imenso se levantou graciosamente em suas 4 patas poderosas, músculos ondulando visivelmente sob a pelagem dourada reluzente. Deu 3 passos extremamente cautelosos em direção a Fernando, depois mais 2 deliberados. Seus olhos penetrantes nunca deixaram o rosto do homem nem por um segundo, e neles Fernando viu algo que fez lágrimas inundarem instantaneamente sua visão embaçada. Reconhecimento puro e inequívoco. Antes que Fernando pudesse processar minimamente o que estava acontecendo, Trovão se lançou, não em um salto mortal de predador prestes a abater presa indefesa, mas em um movimento desajeitado, quase cômico, que qualquer pessoa que convive com gatos domésticos reconheceria imediatamente. O felino gigantesco pulou pesadamente contra Fernando, suas patas dianteiras massivas atingindo o peito estreito do homem com força suficiente para derrubá-lo violentamente para trás. Fernando caiu sentado duramente no chão de madeira irregular, o ar sendo expelido completamente de seus pulmões em um ofego surpreso e doloroso. E então, meu Deus do céu, Trovão estava literalmente sobre ele, mas não atacando ferozmente, não mordendo brutalmente. Estava esfregando aquela cabeça enorme e pesada contra o rosto enrugado de Fernando, ronronando tão absurdamente alto que as tábuas velhas do chão literalmente vibravam. O som preenchia completamente a casa inteira, reverberando pelas paredes frágeis de taipa, anunciando ao mundo inteiro que algo absolutamente milagroso estava acontecendo ali. Trovão. Fernando soluçou descontroladamente, seus braços se erguendo instintivamente para envolver o corpo massivo e musculoso do felino. Suas mãos afundaram profundamente na pelagem macia e densa, sentindo o calor corporal, a solidez reconfortante, a vida pulsante vibrando sob seus dedos trêmulos. Meu Deus, Trovão, como você me encontrou aqui? Como conseguiu? O felino continuou se esfregando insistentemente, marcando Fernando meticulosamente com seu cheiro característico, reclamando-o possessivamente como seu território emocional. Sua língua áspera e enorme lambeu repetidamente o rosto salgado do homem, limpando as lágrimas copiosas que agora caíam completamente livres, sem qualquer contenção. Fernando riu, uma risada quebrada e histérica, saturada de alívio avassalador
e alegria incrédula. Sai 20 quilômetros. Ele murmurou maravilhado, enterrando seu rosto profundamente na pelagem quente e familiar. Você atravessou 120 quilômetros inteiros de floresta fechada para me encontrar. Como, trovão? Como você sabia onde eu estava? Mas no fundo de seu coração, Fernando já conhecia intuitivamente a resposta verdadeira. Não era sobre conhecimento lógico ou navegação geográfica. Era sobre sentir profundamente, sobre um vínculo que tinha sido forjado meticulosamente em noites solitárias compartilhadas, em peixes divididos igualmente, em carinhos trocados silenciosamente sob as estrelas incontáveis. Era sobre amor. Aquele tipo extraordinariamente raro e completamente inexplicável de amor que transcende absolutamente espécies, que ignora completamente instintos primordiais, que transforma o impossível em tangível e real. Eles permaneceram exatamente assim por longos minutos preciosos, homem e fera, unidos em um abraço profundo que desafiava toda a lógica científica e razão. Fernando conseguia sentir o coração de Trovão batendo forte e constante contra seu próprio peito. Conseguia sentir o ronronar profundo vibrando através de seus ossos frágeis. E pela primeira vez, genuína em 7 meses torturantes, ele se sentiu completo novamente. Inteiro. Eventualmente, Trovão se afastou deliberadamente, permitindo que Fernando se levantasse com pernas extremamente trêmulas e instáveis. O homem limpou o rosto molhado com as costas da mão suja, tentando recuperar algum controle mínimo sobre suas emoções transbordantes, mas o sorriso que rachava seu rosto enrugado era completamente impossível de conter ou disfarçar. "Você está com fome, não está?" Ele perguntou com voz ainda grossa de emoção. "Claro que está. Você sempre esteve com fome." Fernando voltou cambaleante para a fogueira externa, onde os peixes tinham esfriado consideravelmente. Pegou um dos tucunarés, ainda completamente inteiro, e o ofereceu com mãos trêmulas. Trovão se aproximou com aquela elegância natural hipnotizante. Pegou o peixe delicadamente em suas mandíbulas poderosas, capaz de esmagar crânios, e começou a comer metodicamente. Os sons característicos de mastigação e ossos quebrando preencheram o ar noturno, mas para Fernando era a música mais doce que qualquer sinfonia. Ele sentou-se no chão de terra batida ao lado do felino, observando-o comer com atenção fascinada. Sua mente fervilhava com perguntas sem respostas óbvias. "E você? Acredita que animais selvagens podem sentir e demonstrar gratidão? Já teve alguma experiência inexplicável com a natureza? Conta aqui nos comentários porque essas histórias me emocionam profundamente. Se você chegou até o final desse relato incrível e se arrepiou, como eu me arrepiei ao escrever, deixa aquele like e se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias reais que mostram o lado mágico e misterioso da nossa conexão com os animais. Compartilha esse vídeo com quem precisa acreditar que ainda existe beleza e bondade neste mundo, que conexões impossíveis podem acontecer quando menos esperamos. Um abraço enorme do fundo do meu coração e nos vemos na próxima história que vai te fazer ver a natureza com outros olhos.